Eu casei muito jovem e eu teria sofrido muito menos se alguém tivesse me contado o que eu vou contar para você aqui nesse vídeo. Então, se você é um jovem e tá para casar ou já casou, fica comigo até o final porque eu posso te livrar de anos de frustração ou até te dar umas dicas para construir um casamento mais maduro. O maridão tá on e hoje o papo é sério. Tudo o que realmente vale a pena vem acompanhado de esforço, perseverança e sacrifícios. Dito isso, eu quero dizer para você que muita gente romantiza o casamento e fica dizendo que é a melhor coisa do mundo. E cara, ah, é muito bom. Nossa, mas é muito bom. Porém, exige muitas atitudes que antes você não tinha, e para muitas pessoas isso causa uma estranheza. Porque agora você precisa estar mais, ceder mais, se dedicar mais, estar mais presente, amar mais. Tudo isso na nossa cabeça se torna uma bagunça, porque a realidade aqui pesa. E é exatamente isso que eu quero te dizer. O casamento ele é bom? Claro que ele é bom, mas ele exige de nós atitudes que antes nós não tínhamos. E é por isso que ele parece tão pesado, porque você mudou o ciclo das suas atitudes. E toda mudança causa estranheza. E agora, tanto você como sua parceira precisam estar dispostos a mudar. E o pior é que todo mundo vem falando: "Você tem que amar o processo", e gente, amar o processo é muito difícil. Se o processo ele fosse uma pessoa, ele seria uma pessoa muito difícil de se manter por perto, porque o processo ele é difícil e não tem simplesmente como nós gerarmos um amor por ele. Então, ao invés de você amar o processo, comece a enxergar para onde que ele está te levando. Você não precisa gostar do processo, mas você precisa entender que ele é bom. Porque se você enxergar o processo como algo ruim, você vai começar a viver uma vida mais frustrante, mais desanimadora e, consequentemente, você vai começar a descontar na pessoa que está com você. E o processo que era para levar 4 meses podem se tornar em 4 anos. Então o que eu tenho para dizer para você é: você não precisa amar o processo, mas você precisa valorizar para onde ele está te levando. Porque quando você tem em mente o destino do processo, então você tem prazer em viver ele. E eu vou dizer uma coisa para você: o que mais me assustou não foi o altar não, o que mais me assustou foi o dia seguinte, porque apareceram as imperfeições daquela que eu achei que era perfeito, e para ela apareceram as imperfeições daquele que ela achou que era perfeito. E aqui a gente entendeu, o problema não é a idade no papel, o problema é a imaturidade emocional e o romantismo tóxico de algo que sem valor só vira dificuldade. Você precisa entender isso. O casamento não é uma novelinha feliz, o casamento não é namoro todo dia. Quem me dera namorar todos os dias. Não, não é isso. Isso é só ficção. O casamento, ele é a união de 2 culturas, 2 bagagens, 2 histórias. E para que você entenda muito bem isso, você precisa entrar de luto pela pessoa que você já foi, porque ela não vai voltar. Mesmo que você já tenha algumas responsabilidades, o peso delas não está todo sobre você, está também sobre as pessoas que cuidam de você. E quando você casa, principalmente jovem, todo esse peso deixa de estar sobre os seus pais, sobre a sua avó, sobre o seu avô, sobre a pessoa que cuida de você e começa a estar sobre você por completo. E agora ele é todo seu. E algumas pessoas vendem a história de que Não, o peso é de vocês 2. gente, entenda isso aqui. No casamento existirão pesos, responsabilidades, projetos que vocês 2 precisarão dividir. Está certo, mas não anula a individualidade de vocês. Vocês também vão ter pesos que vocês vão carregar de maneira individual. E isso é fato. E ó, eu não estou dizendo isso aqui para te assustar não. Isso não acontece só no casamento. Eu chamo isso de efeito vida. Quando você cresce e sai da sua casa, casando ou não, isso acontece. Quando você cresce e tem que sair do lar, tem que sair da casa que você viveu, ou quando seus pais morrem, isso acontece. Quando você não tem bons exemplos na sua vida e você tem que cuidar mais de si, isso acontece. Não é sobre casamento fazer isso acontecer, é sobre a vida fazer isso acontecer. A vida exige que quando você cresce, você assuma suas próprias responsabilidades. E eu quero que você creia nisso. Apesar do processo não ser bacana do jeito que era para ser,
Entender para onde ele te leva pode te fazer levá-lo de uma maneira melhor. E já fica a dica para você, hein? Apesar de você namorar há tempos, ou namorar 1 mês, ou namorar 2 meses, porque tem gente casando namorando 2 meses, né? Você vai casar com uma completa desconhecida. "Ah, mas eu namoro com ela há 5 anos", você vai casar com uma completa desconhecida. E talvez você mesmo não se reconheça. E por que que eu digo isso? Porque para o casamento dar certo, os 2 precisam estar dispostos a mudar a eles mesmos, a ceder mais, a trabalhar, e isso tudo é um processo. Então frases como: "Ah, eu nasci assim. Ah, eu sou assim. Ah, eu não vou mudar porque eu sou colérico, porque eu sou fleumático, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo". Isso pode estar no começo do relacionamento de vocês, mas não pode estar na história de vocês, porque não define a história de vocês como você nasceu, define como você está levando ela. Vocês mesmos vão precisar se tornar pessoas que vocês não conhecem, ao ponto de vocês olharem para trás e dizer: "Caramba, eu não acredito que eu era desse jeito". É isso que precisa acontecer com você. E aproveitando que a gente está falando disso, eu preciso dizer para você, tem pessoas que perguntam bastante: "Existe uma pessoa perfeita para mim? Alguém nasceu para mim, a metade da minha laranja, a minha alma gêmea, a minha Rebeca, o meu Isaac". Isso é um mito. Você tem que entender que ninguém é perfeito para casar com você, irmão. Nem você é perfeito para casar com alguém. Nós somos seres imperfeitos com a capacidade de se relacionar. Bonito, né? Seres imperfeitos com capacidade de se relacionar. E se a gente estiver disposto a se adaptar, a ceder, a ouvir, a aprender, a fazer dar certo, a pergunta vai sair de como saber se ela é a pessoa certa para mim, para essa pessoa está interessada em fazer dar certo junto comigo. Sabe o que eu adoro sentir no meu casamento, e eu acho que todo mundo precisava sentir? Que estar com aquela pessoa é tão bom, mas tão bom que com mais ninguém daria certo. Eu acho que esse sentimento é muito gostoso de ser sentido. Só que vamos para outro assunto. Presta atenção, porque isso aqui acontece até com casais maduros, tá? Você pode sim se casar por amor e ainda assim se sentir muito, mas muito sozinho dentro do seu casamento. Por quê? Porque você não aprendeu a se comunicar, você não aprendeu a ouvir, você não aprendeu a ceder, e tudo isso é muito complicado aprender dentro do casamento. Ser complicado e difícil não se torna impossível, mas é muito complicado aprender dentro do casamento. Mas eu quero deixar para você, isso não tem idade, tem preparação. Você consegue aprender com 20, você consegue aprender com 30, você consegue aprender com 60 anos, mas você consegue aprender. E se esse papo tá te tirando da zona de conforto, deixa o like aí. É assim que eu sei que vale a pena continuar trazendo esses papos para vocês. Já correndo para o final, nós vamos falar só mais de 2 assuntos. Jugo desigual. Talvez você tenha ouvido essa expressão em alguma igreja, mas não tenha entendido o peso dela. Na Bíblia, jugo é aquela peça de madeira que une 2 bois para andarem no mesmo ritmo. Se um boi é mais forte que o outro e não acompanha, o jugo aperta, machuca e não chega no destino. Na prática, se você está casando só porque ela é gostosa, ela é bonita, tem um corpo, tem um cabelo, tem um sorriso, tem isso, tem aquilo, quero dizer para você que nada disso vai manter a relação. Nem só o amor segura a relação, gente. Quem der é a corpo. São coisas que complementam, mas vocês precisam ter propósito. Isso faz com que o casamento de vocês se fortaleça mais e mais. E você vai se lascar na sua vida se você casar sem avaliar se essa pessoa está a fim de crescer com você. Vocês têm que caminhar junto em crença, moral, sexualidade, ética, propósito de vida, o que quer construir e aonde vocês desejam chegar. Tudo isso precisa estar alinhado entre vocês, senão vocês vão dificultar muito a própria vida de vocês. 2 mentiras que estão contando no casamento e eu vou apresentar para vocês agora. E a primeira mentira é que casar vai resolver os seus problemas. Tem muita gente querendo casar para sair de casa. Tem muita gente querendo casar porque tá sentindo que tá ficando pra titia, tá sentindo que tá ficando pro titio. Tem muita gente querendo casar achando que o casamento vai resolver problemas, né? E eu quero dizer para você, o casamento não é terapia. Se você for uma pessoa insegura, o casamento pode potencializar essa sua insegurança. Se você é o tipo de pessoa que não sabe lidar com a frustração, o casamento vai te ensinar na marra sobre isso. A segunda mentira que estão contando por aí é que quando a gente casa tudo melhora.
E isso é muito engraçado, porque eu quero dizer para você que nada muda no altar se não mudar antes. A pornografia, cara, não vai sumir. "Ah, mas eu tô tendo umas noites mais quentes, tô tendo". A pornografia não vai sumir. A sua falta de paciência não vai sumir. A sua ignorância não vai sumir. As suas vontades não vão sumir. E talvez a dependência emocional vai sufocar você e ela. Então eu quero alertar você que está assistindo esse vídeo. Se você não se ajeitar antes do altar, não é depois do altar que tudo vai melhorar, tá bom? Você tem que começar a andar para se ajeitar, cara, porque o casamento não é uma solução mágica. Então eu quero dizer para você, antes de você pensar na aliança, se faça essas perguntas. Hoje, eu sei lidar com a frustração ou eu fujo dela? Eu tô pronto para ser o suporte emocional de alguém, sem ver isso como um peso ou sem ser um peso? Eu e ela temos planos alinhados ou só desejos soltos? E quando o tesão acabar, a amizade de vocês vai segurar? As conversas de vocês vai segurar? A decisão de se amar vai segurar esse casamento? Porque de verdade, o casamento vai testar tudo isso. E não importa se você é solteiro, é noivo, é casado, se você já está sentindo esse peso, saiba que você pode sim amadurecer. Enquanto você respirar, irmão, tem chance de você crescer. E para você que está assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários quais são as perguntas que você acrescentaria para quem está pensando em casar jovem, não sair como um jovem frustrado dentro do casamento. Para a gente fechar, casar jovem não é um erro. Eu repito, casar jovem não é um erro, como a sociedade está dizendo que é. Erro é você casar despreparado. Mas se você já entrou no relacionamento, já casou despreparado, saiba que existe esperança ainda para você. Você pode aprender. Porque casar jovem pode ser uma vitória. É claro, se você tiver maturidade para entender que amor não é só o sentimento. Amor é uma decisão diária. E se você curtiu esse vídeo, o próximo que você precisa assistir é esse aqui, ó. Qual a importância do casamento para você? Vai ser uma bênção na sua vida esse conteúdo. Obrigado por ter assistido até aqui. Homens maduros não nascem, eles são construídos. Deus abençoe.